Fala pessoal, Pedro aqui novamente. Hoje eu convidei um colega de graduação, mais um colega de graduação, que está numa área bem específica, análise de dados em recursos humanos. E aí ele vai trazer um pouquinho da experiência dele, como é que é trabalhar com inteligência artificial, trabalhar com análise de dados, Big Data, dentro de uma empresa enquanto psicólogo. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho do Juan Apolinário e do que ele está fazendo com psicologia organizacional e inteligência artificial. Meu nome é Juan Apolinário, sou psicólogo de formação, fiz um mestrado em psicologia social e atualmente faço um doutorado em psicologia social também. Também faço uma graduação em engenharia da computação, é um pouco distante as coisas, mas acho que no decorrer da nossa conversa vai dar para entender como é que as coisas se entrelaçam, né? E atualmente eu trabalho como People Analytics na empresa RD Station. Muito legal, Juan. Juan, conta um pouquinho, antes de falar sobre o que você está fazendo hoje, conta um pouquinho sobre a tua jornada dentro da graduação, dentro do curso de psicologia. Fala um pouquinho para o pessoal como foi que a gente se conheceu, afinal de contas a gente fez quase que a graduação na mesma época. Conta um pouquinho como é que foi isso. Pois é, cara. Assim, quando eu entrei na graduação, eu acho que isso é bem comum, que você não sabe muito bem o que é que você vai fazer nos primeiros períodos, né? E aí eu escolhi organizacional depois de um tempinho buscando outras coisas, né? Trabalhei em alguns núcleos de pesquisa, e inclusive eu te conheci na Atuar Consultoria, Isso. que é a empresa Júnior, não é isso? Isso. Cara, aprendi bastante coisa contigo, foi muito legal. Massa. E essa experiência foi muito massa, porque foi o primeiro passo para entender como era de fato psicologia dentro das organizações de verdade. Isso, perfeito. Uma coisa é a teoria, uma coisa é você estar lá dentro da sala de aula, vendo estudos de caso, vendo como são exemplos, como são o que os livros estão dizendo pra gente que vai ser. Outra coisa é você pegar um problema real, tentar resolver ele com o que você aprendeu. Perfeito. E a Atuar Consultoria me proporcionou isso. Depois da Atuar Consultoria, na verdade depois não, junto com a Atuar Consultoria, que é a empresa Júnior, eu me apaixonei pela ciência, que é uma coisa que a gente está precisando tanto hoje, né? Tem uma galera que está dizendo que ciência é isso e aquilo, não vale e tal. Eu particularmente sou apaixonado. Pesquisa científica é muito massa, porque ciência nada mais é do que você pegar um problema e tentar resolver ele. Tentar resolver ele da Achar a solução, maneira, né? Exatamente. Tentar resolver ele e transformar ele o quê? Em valor. Nada mais é do que isso. E a Universidade Federal da Paraíba, ela ofereceu isso. Ela me deu a possibilidade de estudar cientificamente o trabalho. Sim. E aí eu levei as duas coisas. Tanto querendo resolver problemas de negócios, quanto problemas, digamos assim, científicos. E até hoje estou nessa. Perfeito, cara. Muito bom. A experiência na empresa Júnior foi bem legal. A Sani, que fez o vídeo na semana anterior, né? Ela também participou da empresa Júnior de psicologia e ela falou, né, que foi uma experiência muito rica para ela, foi uma experiência que realmente engrandeceu o trabalho dela, a formação profissional dela. E aí já fica como sugestão para você que é estudante de psicologia, se na tua universidade tem uma incubadora, tem uma empresa Júnior, talvez seja interessante você conhecer melhor e quem sabe, por que não, adentrar numa empresa Júnior também. Mas voltando, cara, e aí, Juan, uma coisa muito importante é a questão da psicologia organizacional, né? Que, como você já introduziu, ela foi muito importante para a tua vida e abriu, né, a tua mente de como utilizar a psicologia dentro do ambiente corporativo e tudo mais. Então, foi mais ou menos por aí que você começou a olhar para a área de trabalho que você está olhando hoje. Explica pra gente como é que foi que você chegou nessa área, que é uma área que muitos psicólogos nem conhecem, nem sabem que dá para atuar. Explica aí como é que foi que você chegou nessa área de análise de dados e o que exatamente você faz. Legal. Foi interessante falar da Sani, que a primeira vez que eu ouvi o termo Big Data, que hoje é um termo que está todo dia junto comigo, foi com a Sani. Ela falou que a gente tinha que ficar de olho nesse termo Big Data há muitos anos atrás, quando ele não era popular ainda. E eu acabei chegando nessa área de análise de dados, ciência de dados, People Analytics, meio que por necessidade de resolver problemas. Eu me deparei com aquela ferramenta e eu fui experimentar. A história foi a seguinte: depois que eu saí da universidade, eu fui trabalhar em uma empresa. Certo. E a gente tinha problemas de rotatividade nessa empresa.
E era um problema que a gente não conseguia resolver. E aí eu me deparei com essa coisa chamada People Analytics. O que seria People Analytics? Seria aplicar análise de dados e inteligência artificial juntos para tentar resolver problemas relacionados a recursos humanos. O que é que a gente fez nesse projeto? A gente fez um modelo preditivo para tentar prever as pessoas que iam pedir demissão ou seriam demitidas através dos dados que a gente tinha. E os motivos pelos quais elas iam fazer isso, basicamente. Exatamente. O que é que faz um sujeito ele pedir demissão ou ser demitido dentro daquela organização? Olha, como psicólogo, nós podemos concordar que os fatores são inúmeros. Sim. São muitos. Dos mais variados, né? Dos mais variados. Não dá para chegar e dizer assim, olha, insatisfação com o salário, por exemplo. Salário. Será que é só nem isso? né? Isso. Será que é só isso? Será que todo mundo é isso? Será que não tem outras coisas? E a gente tentou colocar o máximo de variáveis possíveis nesse projeto. A gente colocou satisfação com o chefe, a avaliação de desempenho dele a gente colocou, a avaliação do colega dele sobre ele, os dados demográficos, a gente colocou sua satisfação com o local de trabalho. Eu sei que no final das contas a gente avaliou mais ou menos 20 variáveis, o que é pouco, mas aquela avaliação daquelas variáveis, cruzando cada uma delas, através de um algoritmo de inteligência artificial, ele nos deu essa força que, analisando um a um, não seria possível. A gente conseguiu fazer um algoritmo que me dizia qual a probabilidade de daqueles colaboradores pedir demissão ou ser demitido. Não era o melhor algoritmo, era uma experimentação, mas o mais incrível de tudo é que aquela previsão ela se aproximava muito da realidade. Quantos por cento, mais ou menos, tu diria? Olha, não dá para cravar quantos por cento exatamente a gente tem de assertividade. O modelo me dava 90 e poucos por cento de assertividade. Só que quando eu falo de seres humanos, esse 95% ele acertou para trás. Eu dei a ele a base de dados das pessoas demitidas e dei as variáveis. E aí eu não disse se aquele colaborador ele foi demitido ou não. Eu dei uma base inteira para ele, que é assim que funciona. E aí ele foi analisar os padrões, a inteligência artificial analisou os padrões e me disse sem saber quem era demitido e quem não era. Muito bom, cara. Daí eu consigo dizer qual a assertividade que ele teve. Entendi. Só que aí pode mudar para frente. Só que o mais incrível, a gente concluiu que aquela ferramenta ela podia ser usada para melhorar a vida dos colaboradores quando a gente começou a acertar para frente. Porque dado aquelas variáveis e aquelas condições, quando elas se repetiam, então aquela probabilidade que a inteligência artificial encontrou naquele padrão, ela se repetia. Então quando eu dizia, olha, esse colaborador, nesse posto de trabalho, com esse chefe, com esses parâmetros, ele tem 70% de chance de ser demitido ou pedir demissão. O que é que eu faço? Eu troco ele de posto de trabalho, o que era possível na época, porque a empresa que eu trabalhava tinha essa possibilidade. Então a gente começou a usar esse algoritmo e as coisas começaram a melhorar. E aí eu vi na prática, cara, ciência de dados dá para aplicar em recursos humanos e nós podemos melhorar a vida das pessoas através disso. E foi aí que eu caí. Desde então eu não parei mais e muito bom, People Analytics é a minha vida muito hoje. Bom, muito interessante. E cara, uma coisa que eu identifico, que eu sempre falo, né? Eu gostei da formação que eu tive, mas é inegável que um curso de graduação ele não te dá todos os instrumentos e todas as ferramentas necessárias para tu trabalhar em qualquer área da psicologia. E eu diria que nessa área o nosso curso ele não forneceu a instrumentação necessária. Como é que foi para você trabalhar com ciência de dados, com Big Data, com inteligência artificial, sendo que na nossa graduação tu não teve tanto preparo para isso, e é até compreensível porque é uma área muito recente, né, muito nova. Eu queria saber o que tu teve que fazer, tu teve que fazer algum tipo de curso depois, foi tudo na cara e na coragem? Explica pra gente como é que foi isso. Muito legal a tua pergunta. E é o seguinte, eu queria falar primeiro quais foram as vantagens que o curso me deu. Porque a resposta sobre como foi que eu aprendi essas habilidades era muito simples. Eu tive que me virar. Certo. E eu acho que o cara que está na psicologia e quer entrar em People Analytics, quer entrar em ciência de dados, ele vai ter que se virar em cursos na internet, ele vai ter que fazer algum curso por fora. Se ele achar necessário, como eu achei necessário, mas não é para todo mundo, ele vai fazer uma graduação em tecnologia. Por isso que eu faço hoje ciência da computação e engenharia da computação. Qual a grande vantagem que o psicólogo ele vai ter em relação a um cientista de dados? Principalmente quem estuda na Universidade Federal. A gente tem uma pegada muito grande nesses locais, nesses lugares de ensino,
de psicologia social, a estatística, a psicometria, talvez não tão grande quanto o cientista de dados, mas a gente vai tratar de seres humanos. Sim. A gente sempre trata de seres humanos, então a gente sabe construir, fazer uma avaliação de um construto como uma atitude, um comportamento, uma opinião. Isso a gente passa 5 anos vendo isso. Sim. Então a gente tem essa grande vantagem. Então você se depara com um problema de recursos humanos, você sabe olhar para aquele problema e quebrar ele em pedacinhos. Uhum. Eu me lembro muito daquele filme Perdido em Marte. Uhum. Não sei se isso seria um spoiler, né? Mas no final das contas, aí você corta assim no final, né? Mas no final das contas, ele volta de Marte e pergunta como foi que tu conseguiu voltar de Marte. Aí ele diz, olha, eu peguei meu problema, que era voltar para casa, e quebrei ele em vários pedacinhos. Uhum. E pensei, quando eu terminar de resolver todos esses pedaços desse problema, eu resolvi o meu problema. E aí quando você é um psicólogo e se depara com problemas de People Analytics, e você vai resolver ele através de ciência de dados, você separa aqueles problemas, aquele problema em vários pedaços, e vai tentando coletar as informações de cada um deles. Uhum. Muito provavelmente você não vai conseguir coletar todos. Mas até o momento que você coleta tantos, que você consegue dar uma base para as pessoas que vão intervir naquele problema de recursos humanos, baseado em dados. E aí ela olha para aquilo e ela já não está mais tratando de opinião. Ela tem um dado concreto, baseado nas análises que você fez. Entendi. Cara, em relação a isso que você falou, eu queria até entender como é que é o processo para entrar nessa área. Como é que foi que você começou a conseguir emprego mesmo como cientista de dados e psicólogo, né, ao mesmo tempo, psicólogo de RH? Como é que foi esse processo? É muito difícil? O que é que uma pessoa que se interessa por essa área, se interessa por inteligência artificial aplicada a recursos humanos, pode fazer para trabalhar com o que você faz, basicamente? Tem um cara que eu acabei esquecendo o nome dele, que ele é considerado um dos maiores hackers do mundo. Na entrevista perguntaram como é que faz para aprender a programar. E ele responde, programando. Tenha um problema e programe para resolver aquele problema. E é o mesmo conselho que eu daria. Pegue bases de dados, tem vários sites, tem o Kaggle, tem uma base de dados do governo, e diversas bases de dados que você pode pegar e fazer análises. Então você faz um curso para aprender exatamente o que é, ler algum livro, tem vários livros interessantíssimos. Mike West é um cara que eu indico, David Green, são pessoas que eles vão te ensinar People Analytics. E você vai pegando datasets, você vai pegando bases de dados reais e vai tentando resolver. O problema principal que a gente tem hoje é a rotatividade no mundo de People Analytics. Então pega uma base de dados, tenta fazer um preditivo e usando os conhecimentos que tu tem de psicologia e o que tu aprendeu em inteligência artificial. Não tem para onde correr. Tem que estudar ciência de dados, machine learning, inteligência artificial, que acaba sendo tudo misturado ao mesmo tempo, e aí tu vai aplicar aquilo. Quando tu aplicar, deixa bem documentado, faz um portfóliozinho e aí tu começa a se aplicar. Quando o recrutador for te entrevistar, em algum momento algum recrutador vai te entrevistar, aí você mostra o teu portfólio e explica como foi que tu fez. Isso é a prova que você vai ser um bom People Analytics dentro daquela empresa, que você vai resolver problemas reais. Esse é o meu conselho. Muito bom, cara, muito bom. E hoje, como é que é para você trabalhar nessa área? Quais são os principais desafios? Como é que é a questão de oferta de trabalho? O que você precisa fazer para sempre estar se atualizando nessa área? Explica aí pra gente. Legal, vou começar pela última pergunta. People Analytics está se construindo. O Mike West, ele fala que o People Analytics é mais ou menos como se fosse hoje o Velho Oeste. Tá cada um fazendo suas regras ali para tentar encontrar um caminho. O interessante é que vários caminhos estão levando a resultados legais. Uhum. Então tá muito massa. Então você tem que estar se atualizando a todo momento. Tem coisas que no começo a gente queria fazer que ainda não conseguiu fazer de maneira tão assertiva, como é a análise de textos, por exemplo. Se falava muito em análise de texto de e-mails, análise de sentimento dos e-mails, essas análises que você ainda não vê em massa, então está se construindo. Então você vai acompanhando a evolução do People Analytics, vendo artigos, tem pessoas que vão sempre estar produzindo esses artigos e você vai acompanhando elas. É assim que eu me atualizo. Tem que ler toda semana. Toda semana você tem que pegar algum artigo e toda semana está saindo alguém publicando algum artigo e você vai se atualizando. E a outra pergunta que você fez, que foi sobre como é que eu me sinto nessa área, cara, é um desafio muito grande, ao mesmo tempo que a satisfação está construindo isso. É muito difícil você parar e pensar assim, olha, as empresas vão parar, eu acho, você ter essa opinião, eu acho que as empresas vão olhar para a People Analytics e dizer assim, vamos voltar para o período anterior que a gente não usava dados. Eu não vejo essa possibilidade de acontecer. Ninguém vai parar de usar dados que te dão pelo menos um direcionamento para usar uma intuição. É uma coisa que eu acho que não tem como mais voltar. Então é muito legal estar fazendo parte dessa revolução. Entendi, cara, entendi. E
Você falou já de algumas questões, como por exemplo, a rotatividade, que na tua opinião é assim a principal questão, né, nesse contexto de People Analytics. O que mais dá para fazer com dados? Tipo assim, eu queria que tu dissesse quais são as principais aplicações que você pode fazer, além de prever ou tentar prever a rotatividade, quem é que vai pedir demissão, quem é que vai ser demitido. O que mais que dá para fazer dentro dos recursos humanos com as ciências de dados? Muito legal essa pergunta. Porque eu queria ter ouvido sobre isso antes, porque eu teria mais direcionamentos para fazer os meus testes. E o que é que dá para fazer com People Analytics? Não só rotatividade, turnover, que é uma das coisas principais hoje. Você pode fazer estudos sobre desenvolvimento de pessoas, que é uma coisa que o RH como em si, ele teve muita dificuldade e ainda tem. O que é desenvolver uma pessoa? Como é que eu sei que aquela pessoa está se desenvolvendo? E aí você usa People Analytics para avaliar aquelas ações que você como empresa está fazendo. Eu estou te dando mentoria, eu estou te dando treinamento, eu estou te dando cursos, o que é que eu estou te dando e qual a tua satisfação sobre aquilo? Ao mesmo tempo, será que ter um líder mais autoritário ou menos autoritário impacta no teu desenvolvimento? Aí você vai percebendo que são muitas variáveis. Aí eu preciso da ajuda do meu amigo em inteligência artificial. Eu chamo ele para cá e a gente faz um modelo e tenta fazer previsões para saber o que é que mais se adapta para o teu desenvolvimento. Desenvolvimento organizacional é uma coisa, satisfação do trabalho é outra, segurança psicológica é outra, deixa eu ver o que mais, turnover... Turnover seria a rotatividade. Turnover seria a rotatividade. Deixa eu ver o que mais. E tem um construto que se vem falando muito, que é a Employee Experience, que é a experiência do colaborador. Que é você pegar a jornada dele desde o começo, antes mesmo no processo seletivo, qual foi a experiência que ele teve, até o desligamento. Aí você pega essa jornada e você tem uma riqueza de dados muito grande. Você sabe qual foi a experiência dele no recrutamento de seleção. Você sabe qual foi o desempenho dele durante toda a sua jornada no trabalho, a satisfação, tudo que você puder mensurar e até a hora dele sair. Aí você tem uma riqueza tão grande que você pode até pensar em criar ações dentro da organização baseado naquela jornada. Porque a jornada de uma pessoa já te dá essas informações, imagina a jornada de uma empresa que tem 500, 600 funcionários. É uma base muito grande para suas ações. Eu lembro, Juan, na época que a gente estava na graduação ainda, que os professores eles falavam assim para mim: Pedro, tem 2 áreas do conhecimento que vocês sempre vão precisar se aprimorar e saber cada vez mais. Inglês, para ler os artigos que são publicados em inglês, querendo ou não, a língua inglesa é a linguagem franca, é o idioma franco, né? Que tudo se produz em inglês, se publica em inglês, então a gente precisa sempre estar sabendo. E programação. Há 5, 6 anos atrás já tinham me falado que entender programação seria fundamental. E aí, para quem trabalha com recursos humanos, né, especificamente falando, já que você vem dessa área da psicologia organizacional, recursos humanos, o quão importante você acha que é para um profissional dessa área de recursos humanos saber programar? Muito legal a tua pergunta. E eu já ouvi falar disso e às vezes que eu ouvi falar era comparável a usar o computador. Do mesmo jeito que hoje muito difícil você conseguir um emprego que você não saiba usar o computador, você sem saber usar o computador você conseguiu um emprego, também falavam que quem não soubesse programar em 10 anos, só que falavam isso 10 anos atrás, você não conseguiria mais emprego. A minha opinião sobre isso é que eu acho muito importante, eu acho que é um diferencial muito grande. Você imagina qualquer profissional que sabe automatizar tarefas, que pega uma linguagem de programação simples como o Python, e ele sabe aquela rotina que ele faz todos os dias, ele automatiza e o computador faz para ele. Ele não precisa catalogar, por exemplo, as fichas de alguma coisa que ele faz todos os dias repetidamente. Então, é um grande diferencial. No recursos humanos, eu não creio que todas as pessoas precisam saber programar. Mas a gente também pode pensar que seria interessante que todos soubessem Excel. E até que ponto mexer no Excel também não é uma espécie de programação, sendo que um pouco mais simples. Então, se você sabe mexer no Excel, é um diferencial. Se você sabe mexer numa ferramenta como o Power BI, também seria um diferencial. Se você sabe mexer com Python, seria um diferencial maior ainda. E se você sabe programar no geral de uma maneira mais ampla, tu consegue ter um diferencial grande. Eu acho que é muito importante para qualquer profissional. Mas para quem vai trabalhar com People Analytics, é essencial. Você tem que saber programar e programar muito bem. Entender o que é uma lógica da programação, entender o que é estrutura de dados, para entender como você pegar um dataset e extrair o melhor resultado dele.
Então, essa é a minha opinião. Nem todo mundo precisa saber programar, até porque a gente vai caminhando aos poucos para que a programação seja cada vez mais automatizada, no sentido de que tem ferramentas que fazem a programação para você por trás dar o resultado, mas eu acho que é um grande diferencial. E no mundo que a gente vive hoje, eu aconselharia qualquer um que passou pela cabeça aprender a programar, vai lá, tenta. Tenho certeza que só tem benefícios. Você começou a aprender na internet, de forma gratuita, porque você falou que hoje você está fazendo engenharia da computação. Como foi que você começou a programar de fato? Então, uma das coisas importantes que eu disse no começo é sobre ter um problema. E eu tinha um problema. Eu tinha um exemplo de um modelo de machine learning, de preditivo para rotatividade, e ele era em Python. E aí eu comecei a procurar quais são os cursos de Python gratuitos. Eu achei o canal do Gustavo Guanabara, que é um cara muito bom, didático. Ele não vai muito longe na programação, mas o básico ele te ensina. E foi de graça. E aí depois eu fui procurando livros, procurando artigos, tentando replicar problemas que eu achava de tutoriais. Os tutoriais são essenciais. Se você quer aprender a programar, repete o que está no tutorial, que tu vai achar um monte de problemas que não rodam na tua máquina, que a versão da linguagem é diferente, tu vai ter que se virar. E o processo de aprendizagem ele gira muito em torno de achar um erro e tentar resolver esse erro. E um diferencial da comunidade de People Analytics não. Um diferencial da comunidade de programação para todas as outras é que eles têm uma inclinação gigantesca a te ajudar. Você tem um problema em programação, provavelmente tem alguém que já falou sobre esse problema e já resolveu esse problema. Alguém perguntou e alguém respondeu. Os eventos de programação são fantásticos para você aprender também, aquela troca de ideia, vai se falando. Melhor do que isso, do que você pegar problemas, pegar tutoriais de internet e resolver problemas, você aplicar na prática, é você trabalhar em uma empresa como programador. Porque 2 programadores juntos, tenho certeza, um sempre aprende com o outro. Mas o conselho final para quem quer aprender programação pode procurar no YouTube, na Udemy, que tem um preço baixo, cursos, e ir resolvendo os problemas, e ir pegando tutoriais e fazendo, porque com a prática você vai acabar absorvendo aquilo, querendo ou não, se você fizer. Muito bom, Juan. Cara, um grande prazer te receber aqui. Você está numa área da psicologia, né? Numa área de diálogo, de intersecção da psicologia com a tecnologia da informação, que pouquíssimos profissionais, colegas psicólogos conhecem, pouquíssimos estudantes de psicologia conhecem. E assim, além de você ser um grande amigo, trazer você para cá realmente é uma coisa que vai enriquecer muito para as pessoas que acompanham esse canal, e eu sei que muitos são estudantes de psicologia e que queriam entender melhor como é que eles poderiam utilizar a programação dentro da psicologia. Eu acredito que você deu uma clareada boa. Cara, como é que o pessoal faz para entrar em contato contigo, para te achar, para bater um papo? Como é que faz para te achar na internet? Hoje de rede social eu estou utilizando o LinkedIn, vou deixar o link contigo, tu coloca na descrição, eu acredito. E pode entrar em contato que a gente está sempre publicando conteúdo lá. Show, cara. Muito obrigado. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da participação do Juan Apolinário aqui no canal.